Olá, Elisandra, tudo bem? Oi, tudo bem, professor Júlio César? Tudo bem? Como estão as coisas aí? Família? Tudo bem? Tudo bem? Muita chuva aí? Ai, então, meu Deus do céu, não para de chover nunca mais nessa cidade. Deus, o céu cada pé d'água, né? Nossa, quando começa a chover aqui, Curitiba não para mais. Cada pé d'água, né? Cada pé d'água É, que a gente não sabe quando vai parar. Prazer falar com nossa, você, viu? prazer é meu. Mais que o professor aqui ganhou um amigo, que eu puder ajudar com muito carinho e respeito, eu tô aqui, tá bom? Ai, muito obrigada, professor. Eu acompanho seus vídeos, suas aulas, tudo pelo YouTube, né? Que legal. E daí uma amiga minha falou daí do professor e tudo que fazia esse atendimento, né, com os advogados iniciantes e tudo mais, né? Daí ela falou, olha, tem que agendar. Eu falei, ai, não sabia que tinha essa opção, né? E eu já acompanhava suas aulas várias vezes, né? Várias aulas, na verdade, assim, para tirar dúvidas e tudo, no tempo de faculdade, né, ali na reta final. E daí ela falou, não, tem sim essa opção de agendar uma consulta para falar com ele. Eu falei, nossa, que legal. Daí, desde o ano passado, eu também ensaiando, daí depois eu acabei conseguindo resolver, daí agora eu falei, não, agora eu tô precisando de uma luz. E o legal é que essa mentoria, ela é exclusiva, ela é online, ela é presencial, e eu consigo corrigir peças, recursos, iniciais, contestações, o despacho confuso, estratégias. Então é bem legal, para te dividir um pouquinho de responsabilidade, né? Então é muito, muito bacana. Tanto para advogado iniciante, quanto advogado ou advogada que está iniciando na área do direito civil, direito imobiliário. Então é bem legal. Uhum. É que, na verdade, assim, esse começo é bem É difícil? complicado, né? Eu iniciei ano passado, inclusive assim, perdido. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que eu tenho que voltar para a faculdade, estudar tudo de novo? Mas sabe por quê? Porque, a Dá a verdade, impressão que a gente não sabe nada. doutora Elisandra, o problema qual que é? A faculdade de Direito ela é muito teórica, né? Ela é necessária, senão a gente não estaria aqui. Mas ela é muito teórica, ela é muito fora da realidade. Então, atrapalha muito. E nossos colegas, pouca gente gosta de ensinar com amor, com carinho, né? Nossa classe é muito ego, né? Você pergunta alguma coisa para um colega de sala, de faculdade. Em vez de ele ou ela virar para a doutora e falar, olha, não sei, vamos pesquisar juntos. Ele vai falar alguma coisa e às vezes ele ou ela fala errado, né? E te induz a erro, né? E até os professores, inclusive, na faculdade, não pode contar sempre. Daí, depois que sai da faculdade, que se forma, precisa de qualquer dúvida, pode morrer esperando pela ajuda deles, né? Que nunca mais, né? O doutor Elisa, e outra coisa também, muitos professores da graduação, eu falo isso porque eu vejo, né? Eu dou aula na graduação, eu vejo que a maioria não advoga. Não advoga, pode até ter um cartão, ter OB, né? Escrito na OB, mas não tem prática, né? Vive de teoria, dá aula de manhã, tarde e noite, né? Daí é diferente. É Então, diferente. é outra realidade. É outra realidade. Verdade. Tô aqui para te ajudar Então, com muito aí carinho. eu Conta pedi comigo. quem fosse marcar essa. Essa mentoria, né? Que legal. Então, tá bom, muito obrigada. Eu vou. Eu fiz assim, eu fiz um apanhado assim das dúvidas que eu tenho, assim, das ações que eu tô mais quebrando a cabeça hoje, né? É. Então, assim, elas são voltadas, elas envolvem assim o direito imobiliário, mas ao mesmo tempo é o direito civil, né? E aí o que eu tenho um caso assim, bem complexo que caiu de paraquedas na minha mão, ainda mais ano passado, bem quando eu estava iniciando, né, na advocacia. Ah, isso é bom. A gente Aí, aprende. É bom que a gente aprende. Conta comigo. é, Eu tô aqui até para te ajudar em relação a dicas de precificação, honorários. Eu te ajudo também, tá? então tá, então tá, muito obrigada. Nessa ação, assim, eu realmente, assim, já fiz de tudo, sabe, de tudo mais um pouco. Daí dessa ação, ela desmembrou para mais outras duas ações, né? E vai indo, né? Então, eu vou resumir um pouco, assim, para ver se dá para entender, assim, Tá bom. qual que são as minhas dúvidas, né? Essa ação que ela veio para mim, quando ela chegou para mim, a ação já estava transitando desde 2018. Aí o irmão dessa minha cliente, que é o autor, ele estava movendo uma ação de despejo contra essa minha cliente, né? Que é a ré nessa ação. E aí ela morou nesse lugar, nessa chácara, por quase 20 anos. E aí, simplesmente, um belo dia ele se desentendeu com ela não servia mais para os negócios dele, que ele vem a ser advogado ainda, ele mexe com imóveis e
a experiência, na verdade, assim, ele é bem conhecido aqui no Paraná por fazer falcatrua, né? É conhecido como enrolado. E daí, assim, ele tem uns esquemas de cartório, todo mundo fala isso e tudo mais, mas eu, né, não, nem sabia quem ele era até ter conhecido essa cliente. E aí, como o imóvel valorizou demais, porque na verdade ele levou ela para morar lá, ela sempre ajudava ele, ela trabalhava na casa dele, ela tinha, ele colocava alguns imóveis no nome dela, sabe ler, só sabe escrever o nome dela, assinar o nome dela, nada mais. Ele usava ela de laranja, então, doutora. Né? Ele usava ela de laranja. Assim como ele usava, como ele usa um monte de gente. Daí até que ela pegou e ficou de responsável da guarda do filho dele, quando se separaram e tudo mais. E aí, num belo dia, ela disse que ela não ia mais compactuar com isso, que ele estava fazendo coisa errada e ele se voltou contra ela. E daí ele entrou com essa ação de despejo para uso próprio, alegando que tinha um contrato de locação verbal com ela. E aí, sendo que ela construiu tudo, ela construiu a casa, ela construiu piscina, ela construiu o vestiário, ela construiu tudo. Quando ela foi morar lá era só mato, ela pediu a liberação da Secretaria do Meio Ambiente para fazer o desmatamento, para aterrar, ela cercou tudo, ela fez o saneamento, ela fez tudo, era só mato quando ela chegou lá. E daí ela fez todas as obras, fez tudo, e daí ele simplesmente simulou esse contrato de locação verbal. E daí, na época, o advogado dela, que ela tinha, ele fez uma apelação muito porca. Não sei o porquê que ele deixou a desejar e na própria apelação ele já não trouxe algo como a indenização, a retenção do imóvel. Bem fraquinha, né? bem genérica, né? Bem copia-cola, né? Foi. Daí depois, agora, nessas últimas eleições, a gente descobriu que ele se lançou a candidato a deputado estadual e esse irmão dela é da política. Então, assim, é muita coincidência, sabe? Então, eu acho que o advogado dela foi comprado na época. E aí ela perdeu, aí teve audiência de instrução antes da apelação. O advogado dela não impugnou uma testemunha dele, que foi uma das principais testemunhas. O juiz não acatou, aí o juiz deixou ele prestar depoimento como testemunha. E a testemunha da minha cliente, que era ré, ele não apresentou com antecedência, e daí no dia da audiência o juiz não deixou participar, porque não tinha sido informado. Então a única testemunha que ela tinha era a irmã, que daí prestou depoimento como informante também. Aí aí sabe, tudo aquilo que contribuiu para que, né, ela fosse desfavorável para ela. E aí o advogado em nenhum momento impugnou, pediu adiamento de audiência, nada nesse sentido. Olha só. E ele deixou a testemunha prestar depoimento e o juiz entendeu que realmente, com base nas testemunhas do autor e com base em 3 extratos de depósito na conta do outro irmão deles, que daí foi ser testemunha desse outro irmão aí, né? Aí, que era um depósito de empréstimo, aí o juiz entendeu que existia sim um contrato de locação verbal. Aí ficou caracterizado que existia. Aí a apelação não deu certo, daí quando eu entrei, ela já estava para ser despejada naquele dia, era a última ordem de despejo. Pressão psicológica total, né? Não, aí foi assim, eu nem ia pegar, só que daí eu conheci a cliente, fiquei com muito dó dela, assim, aí eu falei, meu Deus, como que vai deixar ela desamparada? Daí eu fiquei com muita raiva do advogado também, e daí acabei pegando, eu e uma colega que hoje a gente não tá mais atuando junto, eu e ela, assim, né? E aí a gente acabou pegando, e daí nisso, assim, foi um desespero, né, para tentar conseguir manter ela lá. E aí, no fim, a gente conversando com o oficial de justiça, indo lá implorar para o juiz, falando com o desembargador, daí entrei com embargos, com pedidos de liminar que nem cabia, né, ali mais nas alturas ali do campeonato. Mas aí a gente conseguiu ainda manter ela por mais de 2 meses no imóvel ainda. E aí, nesses 2 meses, eu entrei com uma ação de indenização pelas benfeitorias e accessões e pedi também em caráter liminar para reter a posse. E também entrei com uma ação de uso capião extraordinário. Arrasou também, doutora. Foi muito bem, hein? Arrasou. Aí, nesse meio tempo aí que eu consegui manter ela lá, eu entrei com esse pedido, né? Então, daí pedi um uso capião e pedi essa E a doutora chegou a usar a súmula 237 do Supremo em matéria de defesa? Sim. Aê! Arrebentou, hein?
Não deu. Não trancou. Não, nem falando com o desembargador, orando para ele, sabe, no dia lá, para ele poder deferir a liminar, não teve jeito, sabe? Aí foi que eles não deferiram a liminar, nem do escapião e nem da indenização, e ela foi despejada depois de... Agora esse agravo está lá no tribunal, daí eu agravei dessa decisão ali que não deferiu a liminar para ela reter a posse. E daí do uso capião eu não entrei com agravo, daí, porque esse dela já tinha saído, daí esse aí eu não entrei com agravo, mas do de indenização eu entrei com agravo. Daí, não, na verdade eu entrei com agravo dos dois, isso, eu entrei com agravo dos dois e daí nenhum dos dois aceitou. E daí esse da indenização tá agora, que eu me cadastrei para fazer a sustentação oral, que eu acredito que vai ser na semana que vem já. Só que daí deferiu a liminar, de qualquer jeito a liminar para retenção da posse não rolou. Mas agora daí eu vou tentar pedir para que ela reintegre na posse, porque no agravo eu pedi a reintegração dela na posse. Agora, tem uma dica interessante, se tudo der errado, se realmente não reverter a situação, uma boa saída, doutor, é usar a ação, chama ação publiciana. Você já ouviu falar? Não. Essa ação, eu falo que é a ação fênix do uso capião. Porque quando o nosso cliente perde o imóvel, a posse do imóvel, em regra, o uso capião perde o objeto. E qualquer recurso também. Então nós temos uma ação que é chamada ação publiciana, é uma possessória indireta, ou ainda chamada reivindicatória indireta. Olha que legal, uma ação que a gente não aprende na faculdade, e ela é maravilhosa, porque é uma ação que nós vamos buscar com um direito em uso capião, ou um direito não exercido, ou um direito onde nós distribuímos uma ação de uso capião e está em andamento. Nós vamos com essa ação publiciana tentar recuperar a posse. Alguns juízes entendem que ela tem um duplo efeito. Você recupera a posse e ganha a forma de aquisição de adquirir propriedade. Se tiver uso capião, ela vai ficar conexa. Alguns juízes, alguns juristas entendem que não, que ela teria só o efeito de recuperar a posse. Então, é uma ação chamada ação fênix, ação publiciana, ação judicial publiciana. Essa publiciana, o valor de mercado dela é de 12, 15 mil reais. É uma ação complexa, ela é doutrinária e jurisprudencial, mas ela existe e ela é bem reconhecida. Nós tivemos sucesso, acho que umas 12 ações dessa no ano passado. Quer ver, doutor? Ó, até mostrar para a doutora aqui. Olha como ela é reconhecida. Porque tem ação que você não acha nada, mas olha essa ação aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Vou compartilhar a tela. Nunca ouvi falar dessa. É muito bacana. É uma ação que não é difícil de encontrar, de falar sobre ela. Deixa eu ver. Ação publiciana. Talvez seja a grande saída, até para o cliente acalmar também, né? Acalmar o coração do cliente. Deixa eu ver. Voltou. Agora voltou, agora firmou. É porque acho que é a chuva também, cai numa chuva em São Paulo também. Ó, quer ver, doutor? Olha que legal, ó. Ação publiciana, ó. Olha como acha muita jurisprudência, ó. Tá vendo aqui? Ó, ação publiciana é a ação real que tem como fundamento a propriedade já adquirida por uso capião, ainda não declarada por sentença. Visa garantir a posse e declarar a propriedade pelo uso capião. E por isso é chamada reivindicatória do proprietário de fato, que é o posseiro. Ou seja, olha aqui, ó, como tem jurisprudência, como nós temos aqui julgados. Então, é uma ação que infelizmente a gente não aprende na faculdade de Direito, mas é uma baita de uma ação legal. Porque a gente consegue recuperar o imóvel em objeto de uso capião. É claro que a gente pode enfrentar um juiz, uma juíza que não conheça essa ação. E enfrenta mesmo, porque o nível do judiciário está muito fraco. Não vamos generalizar. Mas é uma ação muito legal para fazer, viu, doutora? Mas é nessa ação mesmo, ela tendo já, ela não estando na posse agora, nesse momento, ela tem cabimento? Ela tem cabimento. Ela tem cabimento porque o seu uso capião está vivo. Como o seu uso capião está vivo, então existe uma ação de uso capião em andamento. Ou antes de distribuir uma ação de uso capião, você pode propor essa ação. Porque qual que é a tentativa dessa ação? Recuperar a posse com base nos direitos de uso capião que o seu cliente tenha. Entendeu? Entendi. Eu não sabia. E eu falo isso porque, claro que... E eu até assim, propus
achei que ela já ia meio que esbarrar na coisa julgada, de que houve entendimento de que o objeto da ação era fruto de um contrato de locação verbal, né? Então, assim, eu acho que em algum momento essa ação de usucapião vai esbarrar nisso, né? Então, eu não sei se ela vai prosperar. Eu acho que ela não vai para frente, essa ação de usucapião. Na verdade, sabe? é uma alternativa, porque eu falo sempre que o cliente ele quer a alternativa da gente, né? Não existe causa-ganha, a gente sabe que tudo é muito complexo, às vezes a gente depende da má vontade do judiciário, um juiz, uma juíza que não lê, não dá atenção, a gente sabe de tudo o que acontece, mas, doutora, é a alternativa real, né? Alternativa real de rever, de conseguir recuperar, de fato, a posse, né? E até matéria recursal. Essa ação interessante que ela seja bem desenvolvida no sentido de abrir um tópico do pré-questionamento para efeitos de recursos superiores. Por quê? Se pegar um juiz ou uma juíza preguiçoso ou preguiçosa, a doutora vai ganhar essa ação normalmente em segundo ou terceiro grau. Mas é uma ação muito interessante, né? É uma ação que existe de fato, ela é reconhecida. O Brasil aderiu a essa ação seguindo a Alemanha, né? É uma ação muito utilizada na Alemanha também. Então, é uma ação que tem dado frutos. Comigo aqui já aconteceu no escritório, eu tive a oportunidade de fazer em 8 estados, já aconteceu de cair essa ação na distribuição com o juiz errado, né? O juiz errado. Então ele não deu muita atenção, ele se livrou do processo. Mas já caiu com juízes e juízas que deram uma sentença favorável e ainda falaram da parte histórica dessa ação. Então é uma ação complexa, mas é uma ação real, né? É uma ação que a doutora tem chance de ter sucesso nessa demanda. Ação publiciana. Mas seria uma ação apartada, assim, não? Seria. Ela não é por dependência, não. Na verdade, é uma ação autônoma mesmo. É uma ação autônoma, onde a doutora vai mencionar dentro dessa ação que existe um usucapião em andamento, existe a legitimidade, todos os pressupostos do usucapião, fundamenta com a posse mais pacífica, nos domini, mas é uma ação que o objetivo dela, a procedência dela, é buscar a recuperação da posse, recuperar a posse. Seria, né, a intenção da cliente, né? Nossa, uma senhorinha assim que viveu a vida toda lá, né, na chácara, fez tudo, construiu tudo, né? E o irmão tem muitas posses, tem muitos imóveis, sabe? E ela não, a única coisa que ela tinha era esse bem, não tinha mais nada, não tem mais nada, né? Então, assim, muita sacanagem. Por isso que eu tô assim, com muita, assim, garra, né? Me empenhando, assim, tentar resolver essa situação dela, né? Mas já desde o início deixei claro para ela, quando eu peguei a ação dela, eu falei, olha, eu vou pegar no desespero, porque daí ela brigou com o advogado, daí o advogado pegou e ela mostrou o meu cartão, e aí ele pegou e já se estabeleceu, assim, né, sem eu ter aceitado, nem tinha estudado o caso dela ainda, né, e daí eu falei, vou pegar, mas assim, a sua ação, ela tá lá no UTI já, ela tá respirando por aparelho, falei pra ela, sabe, deixei bem claro que muito difícil a gente ia conseguir reverter aquela situação da ação de desespero, só que daí o tempo que eu ganhei foi onde eu consegui pensar de entrar com essas outras ações aí pra tentar pelo menos garantir pra ela. Eu falo que esse caso é um tratamento paliativo, né? Ela procurou a doutora já aos 45 do segundo tempo. Então, o que a doutora poderia fazer? Ganhar tempo. E hoje tem uma carta na manga que é uma tentativa de recuperar a posse. É uma ação que precisa da sorte de cair na mão de um juiz ou uma juíza que seja estudioso, goste do assunto, leia com calma, né? Então, tem muito juiz que quer se livrar da ação, ainda mais quando é ação com nome diferente. Mas é uma possibilidade, viu, doutora? É uma possibilidade, sim, a ação publiciana. Eu vou anotar aqui, vou estudar sobre essa possibilidade. E na ação de indenização, aí até inclusive a ação de indenização ela foi remetida para o mesmo juízo que está tramitando essa ação de despejo. E aí o juízo lá da 12ª vara mandou para a 17ª. Aí até no dia eu fui correndo lá, porque eu queria falar com o juiz para pedir, para poder, né, olhar com muito carinho a liminar para ela ficar na posse, porque aquele era o último dia que eu consegui segurar o oficial de justiça para fazer o despejo dela. Quando eu cheguei lá, o juízo mandou de volta para o outro juízo, e aí ficou essa briga de conflito de competência. Daí o juiz suscitou a incompetência e ficou essa briga. Tanto é que foi pro tribunal decidir agora qual dos dois juízos queria julgar,
sabe? A, Aí do, ficou a essa doutora bagunça nessa ação a de doutora tá com o indenização. computador, tá com o e-mail aberto aí? Tô, aham. Faz um favor para mim, manda um oi no meu e-mail. É julio.professor.direito@gmail. Eu quero te mandar a jurisprudência dessa ação e vou te mandar um modelo meu, tá bom? Para te ajudar. Combinado? Aham. Deixa eu já Manda um oi colocar aqui. aqui. Eu falo pra gente mandar agora, porque a gente não esqueça, é muito corrido o dia, né? Aham. É julio. professor.direito@gmail.com. gmail.com. Ponto .com. Aqui. Vamos ver se chega o e-mail aqui. Não sei se a internet aqui tá meio lenta hoje. Ah, é muita chuva, acho que nem a internet está aguentando, né? Chegou, Assim, ó. aí, Chegou. Deixa eu mandar aqui para a doutora. e daí nessa ação de indenização ficou essa bagunça aí. Daí agora o tribunal disse que era o 10. Que a faculdade liminar foi indeferida com base dizendo, daí o juiz disse que já tinha precluso o direito da autora, né, nesse caso lá, a ré da ação de indenização, que tinha sido precluso o direito dela de ter pleiteado ali a indenização e a retenção na posse, né, independente, né, foi uma ação autônoma. E aí, nessa ação, eu só pedi lá a retenção dela na posse e para que pudesse ser suspensa aquela ordem de despejo da outra ação. E aí, eles indeferiram a liminar e dizendo que ela tinha direito precluso. Só que, na verdade, né, só preclui o direito a partir do momento que foi entendido lá que foi um contrato de locação verbal, né? Até então, estava sendo discutido qual que era a relação. E esse é o agravo que eu apresentei lá para o tribunal, que agora eu vou fazer a sustentação oral. Inclusive vai ser minha primeira para que ela fizesse a retenção da posse, daí foi indeferida, né? Na época. É complicado, né? Nesse ponto da indenização. O judiciário, o nível do judiciário, o judiciário está muito ruim, né? É uma realidade. O nível do judiciário está muito ruim, né? Então, hoje você precisa contar com a sorte de cair com um juiz decente, um juiz, uma juíza, para fazer um julgamento decente. Pelo menos ler o que o advogado peticionou, né? O advogada. Mudou muitas coisas, né, doutora? Nossa, eu tô começando agora na advocacia, mas eu já tenho uma experiência, uma bagagem de vida. Eu comecei a faculdade há muitos anos atrás, eu interrompi por 10 anos quando eu voltei para terminar a faculdade. Então, assim, a bagagem de vida, de comércio, de experiência, de tudo, você tem. Eu sei como é diferente de quando eu comecei lá atrás, né? E realmente, no dia que eu fui lá para conversar com o juiz, para implorar para ele, né, para ele suspender a ordem de despejo, eu falei com a assessora dele e eu falei assim, ó, o receio é que ele vai pegar esse imóvel e no outro dia ele vai colocar tudo para baixo, porque era a intenção dele, ele já tinha compradores e tudo. E aí o que acontece? Na decisão do juiz, o juiz colocou que ele deveria liminar, mas que ele não poderia promover nenhuma alteração no imóvel, desde que fosse, né, desenrolado ali, né, analisado toda essa ação. Aí o que aconteceu logo depois que ele pegou, já que teve essa decisão do juiz, a casa pegou fogo. E a gente tem certeza que foi ele que mandou botar fogo na casa, sabe? Porque como o juiz disse que não podia mexer, não podia alterar a fachada nem nada na decisão, né? Então tinha essa decisão judicial, simplesmente a casa dela pegou fogo. Aí pegou fogo, eu já informei isso para o juiz, eu inclusive pedi uma produção antecipada de provas logo na semana onde pegou fogo. A gente tentou abrir um inquérito lá criminal para pedir apuração, não deu certo, não foi para frente porque não foram fazer a perícia. E até hoje eu tô com essa produção antecipada de provas lá rodando e aí já é difícil. Tem que ter muito amor na advocacia, né? Jogo de cintura. 10 periperações. Aí quando foi em dezembro a gente ficou sabendo que daí ele começou a anunciar a chácara para vender, a chácara.
E aí eu pedi para os dois juízos ali que estão tramitando as ações para fazer a averbação na matrícula, né, para que constasse essas ações. Aí os juízes deferiram, né, para que tivesse, daí oficiaram o cartório para fazer essa anotação na matrícula lá, para poder pelo menos constar, né, se alguém encontrar já vai saber, né, que tem essa Já vai ação, saber, pode correr o porque risco, né? a doutora tem uma cabeça muito boa, estrategista, porque já faz a anotação na matrícula, ou seja, desestimula alguém a arrematar o imóvel. Perfeito, né? Perfeito. Parabéns, doutora. Porque a intenção dele é vender, então assim, tudo que ele quer agora é se livrar disso. Daí ele está se ocultando de receber as intimações da ação de uso capião, da ação de indenização, daí a oficial vai lá na casa dele e diz que não mora. Aí tá assim, daí agora abriu o prazo, que daí eu vou informar lá um outro endereço lá de e-mail agora, e eu acho que eu vou pedir para o juiz para poder citar ele por edital, né, porque não sei se cabe para uso capião, na verdade eu não me lembro agora se tem esse cabimento, né, mas ele já foi várias vezes lá citado nos endereços e tudo, e ele diz que manda dizer que não mora, que ele se mudou, sabe? E agora ele tá fazendo isso para atrasar mesmo, né? E ele quer se livrar, daí ele fez um contrato lá, uma simulação de contrato de locação com outro cara, que esse cara que é, vamos supor, o locador da chácara, é o que foi a principal testemunha dele lá na ação lá na audiência de instrução, naquele processo de despejo contra ela. Então ele é o cara que faz todo o serviço sujo para ele, sabe? E aí eu tenho várias provas disso, que eles eram amigos, que ele fez isso para prejudicar ela. Eu até, inclusive, pensei na possibilidade de entrar com uma ação rescisória contra essa ação de despejo. Só que eu tenho muito medo, porque eu já ouvi falar que é uma ação muito complexa, não tenho, né, toda essa experiência, não sei se teria esse cabimento, né? Na verdade, a ação rescisória, eu falo que é uma ação traiçoeira, né? Ela é uma ação traiçoeira por quê? Infelizmente, muitos juízes, eles entendem que essa ação é uma forma de você trazer o processo à tona de volta. E é uma fênix, né? Então é uma ação traiçoeira em virtude disso, pela má vontade do Poder Judiciário em julgar, e também é onerosa. Porque além das custas normais que nós estamos acostumados, nós temos que fazer a caução dessa ação, que é 5%, né? Então, às vezes, é uma ação que se torna muito onerosa para o cliente, né? Eu fiquei pensando desde então, assim, nessa possibilidade, porque como ele foi a principal testemunha e o juiz entendeu por apenas 3 extratos bancários, que não era nem na conta do autor, era na conta do irmão, que é a agiota lá, que emprestou dinheiro para ela, sabe? E aí eu entendi dessa pessoa, e ele que agora vem se mostrando assim, né, e na frente de fazer tudo isso, nesse contrato de locação. E foi nisso que eu pensei, assim, nessa questão lá da audiência de instrução mesmo, que é onde foi ali que foi com base naquela audiência, né, que daí o juiz decidiu mesmo, né, que com as testemunhas e os extratos, a decisão dele foi essa, né. Doutora, dá uma olhadinha agora no seu e-mail, ó. Vê se você encontra no e-mail, doutora, o modelo que eu te mandei para te ajudar. Dá uma olhadinha no seu e-mail. Ai, tá falhando aqui para mim. Tá falhando? Dá uma olhadinha no seu e-mail para ver se chegou o modelinho que eu mandei para a doutora. Deixa eu ver aqui que agora... Vê. Dá uma olhadinha no seu e-mail para ver se chegou. Chegou o modelinho que eu mandei para a doutora. Entrou. Chegou? Chegou. Chegou? Dá uma olhadinha, você viu? Tem uma doutrina que eu mandei um artigo e mandei também, além disso, eu mandei também um último modelo dessa ação que nós fizemos aqui. Deixa eu só ver aqui no anexo. No anexo, não. Eu mandei no corpo do e-mail, vê se chegou. Ah, tá, no corpo do e-mail. Do e-mail. No corpo do e-mail veio, aham. Olha lá. Já dá uma força, né? Já ajuda a clarear, Pelo menos clarear as ideias aqui.
É o croquis da peça, né? É um croquisinho da peça. Já dá uma forcinha. Você vai escrever do seu jeitinho, mas pelo menos já te dá uma luz no fim do túnel. Eu vou ter que só configurar porque tá aparecendo para mim todo errado aqui no e-mail. Tá, né? Eu não sei por que saiu assim. Eu copiei porque nós temos o Google Drive. Tá bom. Qualquer coisa você me fala. Eu mandei nesse formato do Google Drive, tá? Oi? Eu mandei do formato aqui do Google Drive, que a gente usa aqui da rede do escritório, tá bom? Ah, tá. Então tá bom. Obrigada, então, professor. Eu vou dar uma boa olhada depois e vou estudar sobre essa ação, porque eu realmente desconhecia. Esse modelo que eu te mandei é o último modelo que nós usamos, inclusive, no escritório aqui. Então, talvez te ajude bastante aí para clarear a ideia, tá? Então, tá bom. E nessa ação de indenização, que daí eu acredito que ela prospere, mas é claro que o que mais, assim, né, agradaria a cliente seria o escapião, né, para ela poder... E já pensou? A gente sabe de todas as dificuldades que existem, né? Mas já pensou a doutora propor essa ação e conseguir recuperar o imóvel, a posse do imóvel? Né? Pode acontecer, o objeto da ação é esse, né? Então, tá louca. Ela vai sair espalhando para todo mundo. A vida dela voltando, né? Ela vai ficar muito feliz, né? Recuperar a posse para ela, né? Ah, tá falhando. Tá falhando um pouquinho. Voltou. Agora afirmou? Nossa, nem falha, assim, acho que ela Voltou. Ela sonha todos os dias com isso, né? Mas eu sempre deixei muito claro para ela, assim, que seria muito difícil mesmo, né? Conseguir. Eu sempre explico muito, assim, eu sou muito transparente nesse ponto. Eu prefiro, assim, mostrar para o cliente mais pessimismo do que otimismo, para daí depois surpreender, se caso for, né, ao contrário, do que dar falsas ilusões para ele. Né? Verdade. Então eu deixo ela bem a par, assim, né? De tudo. E dessa ação de indenização, aí tá rodando, ele ainda não foi intimado, daí ela tá lá, tá pra sair, né? E daí dentro dessa ação de indenização eu pedi a produção antecipada de provas, tanto para apurar o incêndio, quanto para apurar os valores de obras, de tudo que foi feito lá. Mas nessa ação de indenização, antes, quando a cliente morava lá, eu instruí ela fazer uma de tudo que ela teve de benfeitorias, de obras, de tudo. E também o oficial de justiça, no dia que ele foi lá para pegar a chave, que daí foi entregue, assim, né? Como ele segurou bastante tempo também, ele segurou acho que uns 20 dias ainda para poder cumprir, aí no último prazo, né? Ele foi no último do último dia mesmo, não tinha mais como segurar, assim. Aí ele também fez aí a filha dela entregou a chave para ele, tudo, ele até inclusive nem tinha comunicado o autor, ele só chamou o dono lá depois, né, que já estava com a chave na mão e que ele já tinha ido embora. Aí a gente organizou com a cliente para ela fazer a mudança, tudo, e ele também fez uma vistoria. Então toda a vistoria que ele fez tem as fotos de tudo como estava no estado que ele pegou o imóvel. E agora ele vem promovendo mudanças, vem promovendo tudo isso. E aí que eu pedi a produção antecipada de provas, só que daí eu acho que é capaz de resolver antes a ação, é capaz do que a produção antecipada, agora, porque não vai. Doutora Lisandra, com muito carinho, você atuou muito bem no caso. Veja que você foi corretíssima, você foi clínica, né, no sentido de propor ação, segurou a parte do imóvel que deu, claro que não deu para segurar muito tempo, mas segurou. Então, hoje, o que eu vejo de fora, a única possibilidade que a doutora tem de um meio judicial, uma ferramenta, é a publiciana. Se der certo, ótimo. Se não der, pode ter certeza, a doutora fez o possível, viu? Atuou bem no caso. É que o caso é um caso complexo, um caso difícil, né? É mesmo. Aí eu começando na advocacia, eu pego uns casos desses, meu Deus, né? Já começou bem, já começou na 23 de maio, já dirigindo, né? Fala com a cliente, doutora, fala com ela sobre essa ação publiciana, fala com ela, fala, olha, é uma ação autônoma, gera taxa judiciária, gera citação, mas é uma chance que ela tem de ter a reintegração de posse, né, para facilitar para ela. É uma reivindicatória indireta. Então é uma ação bem fundamentada que o judiciário tem, sim, acolhido diversas decisões importantes nesse sentido. É uma ação complexa, ela não é aquela ação feijão com arroz, eu falo que ela é complexa, tem que contar com um pouquinho de sorte do judiciário entender a ação, né, estudar a ação
não se livrar dela. E se isso acontecer, vai dar certo. E também ela vai ser uma ação bem construída em relação às teses recursais, né? Aham. E nesse ponto, esse tipo de ação não esbarra daí em coisa julgada, da ação lá de despejo, que já foi Não. agora, né? Não, porque lá uma relação... De locação verbal, foi... Na verdade, lá foi alegada uma relação locatícia, que não existiu, né? Que não existiu. É que eles conseguiram esse sucesso na demanda, mas não existiu. A doutora vai trabalhar numa questão de posse, né? Tenta nessa ação, doutora, eu mandei um croquis, um modelo para ajudar, mas tenta pedir uma audiência de conciliação, uma audiência de instrução e julgamento, tenta ganhar tempo nela, né? Para alguma coisa acontecer, quem sabe um acordo, entendeu? Uhum. É meio difícil, assim, porque o cara R$80.000, era sonato, né? Ele deve ter sido de rolo, estou à venda esse imóvel por R$1,5 milhão. Mas ele só valorizou, claro, ele valorizou por causa que já faz quase 20 anos que ela está lá, mas a questão das construções, de tudo que ela fez, e não é nada de luxo, mas é que valorizou mesmo. E aí por isso que ele acabou crescendo o olho, né? E daí quis tirar ela de qualquer jeito. Então, assim, com ele não tem acordo, não tem conversa, né? Poderia muito bem deixar para ela, ou pegar de volta, dar uma outra casa para ela, mas não, o que ele quer é deixar ela assim, sem nada, sabe? É difícil, né? Quando não quer fazer acordo é complicado. Tem um caso também de uma dentista, ela comprou a posse, só comprou errado, acabou não conseguindo registrar pelo menos parte da posse, transformar em propriedade, um rolo só. A outra parte apareceu, não quer acordo de jeito nenhum. Tem muita gente que leva o processo como um caso pessoal, pro lado pessoal, né? O caso é pessoal, mas leva para o lado pessoal, não quer acordo, quer machucar, que é difícil, né? Esse quer fazer isso, assim, com a irmã, sabe? Então, assim, é uma pessoa ruim mesmo. Ele já fez isso com várias pessoas da família, então ali não tem muito acordo mesmo, sabe? E nesse rolo de ações aí, o que aconteceu agora? Na semana retrasada, uns 15 dias atrás, eu fui surpreendida com essa ação de indenização, que teve uma penhora no rosto dos autos dessa ação de indenização, de uma ação que a minha cliente teve em 2017, porque como era uma chácara lá, então ela usava para morar e ela também fazia locações para eventos de casamento, aniversário, essas coisas assim no final de semana. E aí, uma cliente, mesmo ela tendo resolvido o problema da cliente e tudo, a cliente entrou no juizado especial e processou ela cobrando uma indenização lá por danos morais e tudo mais. E aí quem atuava nessa defesa dela era o mesmo advogado que cuidava dessa ação. E aí o advogado apresentou uma contestação e o advogado nunca mais fez nada na ação, não se manifestou, não movimentou, perdeu todos os prazos e aí informou para ela que essa ação tinha sido extinta por falta de bens, por falta de dinheiro e tudo mais, que a ação foi extinta e que tinha sido arquivada, que ela não precisava mais se preocupar. E aí, tranquilo, daí o ano passado eu entrei nessa outra ação dela de despejo, daí esse advogado saiu fora dessa ação de despejo, e aí agora a gente foi surpreendida com essa ação. Daí quando eu vi lá essa penhora, eu mandei para ela, eu falei, sabe do que se trata? Aí eles me explicaram toda a situação, que era essa ação de indenização, que a cliente cobrou, eles têm até hoje os recibos que eles pagaram, eles locaram outro salão para a cliente fazer a festa de aniversário da filha, tem tudo. E aí tem até, inclusive, as mensagens que o advogado disse que tinha sido extinta a ação e tinha sido arquivada. E ela nem sabia que essa ação tinha sido reaberta, reativada, nem nada, porque ela nunca recebeu nenhuma intimação. Aí ela foi de novo na OAB, abriu outra representação contra o advogado, só que daí eu fiquei meio sem saída agora. Como saber? Como proceder para tirar essa penhora agora desses autos da ação de indenização dela. Eu fiquei meio assim, agora no escuro, assim, porque a decisão de penhora de fora, ela veio dessa ação de indenização de danos morais. E aí o juiz aceitou
aceitou o pedido de aresto e aí mandou a oficial o juízo lá para que fizesse a penhora no rosto dos autos. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Sabe quando dá um assim... É difícil. E nesse caso de penhora... Agora eu me habilitei nessa ação. É difícil porque nesse caso de penhora a gente só consegue muitas vezes liberar o bem com a substituição da penhora. Mas fica de crivo do judiciário, né? Ele pode aceitar ou não, né? E ela não tem outro bem para dar em substituição da penhora, né? Não, e pensa o valor lá do recibo da locação do dia da festa lá, do salão, era R$650. E hoje o valor que ela está cobrando de danos morais é R$19 mil. Nossa. A outra, né? A autora. E tudo porque ela perdeu, porque o advogado não fez o que tinha que fazer, não apresentou defesa, deixou decorrer prazo, perdeu os prazos, não apresentou nada e ficou lá. E nunca nem avisou a ela que o processo tinha sido reativado, que ela entrou com recurso, nem nada. E ele era advogado dela na época ainda, né? Quando tudo isso aconteceu. Ele estava lá até hoje que me habilitaram no processo dela de indenização lá de danos morais. E é difícil. Em relação à penhora, mesmo o rosto dos autos, alguma coisa assim, ou a gente tem que ter um outro bem alternativo para pedir a substituição e ver se cola, se dá certo, ou outra alternativa é fazer o acordo, né? Ou uma consignação em pagamento também. Faz a consignação em pagamento e pede, né? Tá depositado em juízo. Mas eu não vejo outra alternativa senão uma dessas três, né? Para poder liberar da penhora. Afastar essa penhora de tão difícil. Difícil, doutora. Ou deposita em juízo, ou pede a substituição, ou faz acordo. Aí dá para pedir. Agora, sem isso, não vejo jeito, vai ficar o gravame lá. Vai ficar lá? Vai ficar lá. Não tem como tirar. Não tem como tirar. Não vai. O cartório... Eu até me habilitei nessa ação dela lá de danos morais agora, né, de indenização para danos morais, para tentar apresentar algum agravo, alguma coisa dessa decisão que aceitou, né, a penhora. Mas também acho difícil que vá conseguir reverter lá, né? Não consegue, não. Fora essas alternativas, acho muito difícil. A não ser quando a penhora ela é feita de um bem terceiro, alguma coisa assim, né? Outras teses fora dessa situação do próprio devedor. Mas não tem muito o que fazer. Em relação à primeira situação, publiciana é uma saída, mais uma alternativa, né? Mais uma alternativa. Porque daí, pelo menos, volta... Tá na briga. Tá no jogo. Tá no jogo. Para ela não é o que ela queria. E deixa claro, doutora, que é uma ação autônoma, então ela tem custas, né? Tem a citação, tem os honorários da doutora, porque às vezes o cliente ele confunde. Isso faz parte do caso, do uso capião. Não, é uma ação totalmente autônoma. Um juiz, outro juíza que vai julgar. Então deixa claro isso, viu, doutora? Porque é uma ação complexa, é uma ação muito... Tanto é que ela é onerosa, por quê? Porque é uma ação que pouca gente faz. E a doutora vai fazer, né? Tem que fazer uma pós-graduação para fazer uma ação dessa. E depois a doutora faz entra no site, é www.portal-ESU. ESU é ESU, Escola Superior Universitária. Tem vários cursos gratuitos, acho que tem ação publiciana, se eu não me engano, e tem a minha pós. A minha pós de Direito Imobiliário custa acho que R$ 958,80. É um valor bem abaixo, porque a intenção é ajudar os advogados a divulgar, a conhecer mais o direito imobiliário, o direito civil. Tem a minha pós de direito civil e tem a de imobiliário. Tem outras, da Joana Dark, da desembargadora Ivani, de direito do trabalho. Então tem várias pós. E todas elas são o mesmo valor. Bem legal, dá uma olhadinha lá. Eu vou olhar sim, pode deixar, professor. E vai ter um curso também, dá uma olhadinha lá também, de uso capião. Prática e uso capião. Aí eu explico a ação publiciana também, vai ser aqui no escritório. O último que eu fiz o mês passado é num sábado o dia todo. Veio pessoas do Rio Grande do Sul, do Paraná, vieram dormir em São Paulo e voltaram no dia seguinte, fizeram o curso o dia todo. É legal para distrair um pouquinho. Já dá para sair um pouquinho daqui. Faz network, né? Faz network. Ai, que legal, é presencial. Bom, mas daí a professora avisa quando tiver outra, né? Assim, Aviso, sempre eu divulgo. O curso de uso capião acontece normalmente uma vez por mês. É no máximo 15 pessoas, 15, 20 pessoas. É bem legal, são casos práticos e a gente resolve. Uso capião, ação publiciana, as ações conexas, né? Bem legal. Que legal.
de olho quando tiver a próxima. Fica de olho, fica de olho. Eu divulgo no meu Instagram também, eu sempre divulgo. Eu vou ficar de olho agora, professor. E deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui para pedir, assim, E se a doutora conseguir também, faça a leitura do meu livro, Direito Imobiliário de A a Z. Tem modelo também de ação publiciana. Para pedir. Tá, tem uma outra. Agora é um caso, daí na a gente tinha empresas, né? E tudo que foi nesse meio tempo que eu deixei, né, de estudar isso, esse intervalo de 10 anos até voltar para a faculdade. E a gente acabou fechando, a gente passou por uma questão com sócios, com uma outra empresa que não tinha nada a ver, a gente fechou, perdeu tudo mesmo. Tudo que a gente tinha conquistado em 10 anos de trabalho, assim, vendendo férias, trabalhando e tudo mais, a gente acabou perdendo tudo, perdendo bens, perdendo tudo mesmo, ficando zerado, sabe? Tendo que começar de novo a nossa vida, que foi a partir de 2019 que a gente recomeçou. E foi bem quando eu tinha voltado para concluir a faculdade de Direito, né? Para terminar, porque eu tinha parado bem na metade do curso. E daí foi onde aconteceu toda essa reviravolta na nossa vida. E aí, na época, a gente tinha bens em garantia, a gente tinha tudo, a gente deu apartamento em garantia para o banco, para pegar dinheiro para essa nova empresa. E aí a gente fez uma bendita alienação fiduciária, né? Aí a gente entregou o nosso apartamento lá de garantia para a Caixa, apartamento quitadinho, bonitinho, só que o apartamento ele não estava no nosso nome de pessoa física, nem no meu e nem do meu marido, ele estava no nome da empresa, que era uma outra empresa, que era onde a gente colocava todos os imóveis que a gente tinha. Aí ficou no nome dessa empresa, o apartamento estava quitado e estava no nome dessa empresa aí. E aí a gente não conseguiu fazer o pagamento, a gente fechou a empresa, a gente pagou todas as dívidas essenciais, tudo aquilo que realmente era questão trabalhista, funcionário, a gente tinha cerca de 50 funcionários na época, então a gente vendeu tudo que a gente tinha, pagou todas essas dívidas trabalhistas, fornecedores, e a única coisa que a gente ficou realmente, que é o que a gente deixa por último, né, quando acontece uma falência e tudo mais, é banco, né? E aí os bancos ficaram e não tinha condições, porque era coisas assim, muito valores bem altos mesmo, né? E aí a gente teve que deixar até o ponto de ter uma negociação. E aí esse apartamento, ele estava de garantia em um desses contratos de alienação fiduciária. Aí a gente não conseguiu fazer o pagamento, a gente tentou negociar com a Caixa, só que como tinha outros contratos na época, a Caixa quis amarrar. Ela, assim, eu aceito fazer a negociação do apartamento desde que vocês quitem todos os contratos. E na época eles queriam, acho que 1,5 milhão, assim, coisa desse valor aí. E o apartamento, ele estava avaliado lá em 450 mil reais. E aí eles queriam amarrar, e a gente não tinha a menor condição de pagar esses contratos aí e tudo mais. E aí o que aconteceu? A gente acabou perdendo mesmo, até que a gente recebeu a notificação do leilão do apartamento. Aí no desespero a gente pegou um advogado que a gente acabou conhecendo aqui na época, né? E a gente tem, naquela época que a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Verdade, a gente só verdade. vê o problema, assim, a gente não consegue. Ainda mais quando é nosso, né? É mais difícil ainda de ficar cego, né? É difícil. Não tem, né? E daí a gente acabou esse advogado, daí com a ajuda dele, tudo, ele conseguiu suspender esse leilão por hora. E aí, nisso, ele começou a brigar, entrou com recurso contra a Caixa. E ele conseguiu suspender o leilão com qual tese, doutora? A doutora lembra? Ele conseguiu suspender o leilão com base na intimação, na notificação. Ah, legal, que a gente legal. não tinha recebido na época. Eu falo isso porque, por incrível que pareça, hoje eu vou dar um curso de advocacia em leilões. E aí até no material que eu já mandei pro pessoal, eu falo que nós temos o quê? Umas 13 teses boas para suspender ou anular um leilão. O resto é aventura jurídica. Então ele foi na tese certa. Que legal. Deu certo, tá vendo? Ele associou isso, mais um conhecimento assim, que ele tinha lá com a juíza e tudo lá, que caiu na mão dela. Daí, sabe, foi uma questão mais assim, eu acho que de conhecimento, de favor, sei lá, eu acho que foi mais isso na época lá. E daí, mas foi alegado isso, a questão da notificação foi o que foi alegado. E o resto, todas as alegações que ele fez, recurso e tudo mais, nunca colou, né? A questão de bem impenhorável, bem de família, único bem, tudo isso, nada, nunca colou. Aí, tanto é que tem um recurso especial que ainda está lá, que nem foi analisado, que vem
provável que não vai nem ser admitido o recurso especial, então é bem provável que não. E aí, o que acontece? Aí, o juiz lá que entendeu, a desembargadora lá, no entendimento do agravo, retornou dizendo que tinha possibilidade, sim, de fazer a negociação, tentar uma nova negociação com a Caixa, por se tratar de um imóvel e tudo mais. Então, assim, foi até bem legal, assim, né, nesse entendimento. Aí, retornou. Voltou lá uma proposta, assim, absurda, né? Não tinha condições. Aí a gente não conseguiu fazer nenhuma negociação e seguiu. Aí a gente teve a sorte de que veio a pandemia. Eu digo a sorte porque daí acabou, né? Suspendendo tudo, atrasando tudo, e daí, né, ficou lá. Aí o que a gente fez? Nesses 3 últimos anos aí, a gente foi trabalhando e batalhando para conseguir juntar o dinheiro. O dinheiro para e a gente sabia que daí mais que isso a gente era absurdo, a gente tem que pagar mais que isso, né, pelo valor. E aí tinha aqueles corretores que ficam lá tentando, jogando, aquele monte de gente, ficou aquela briga e a gente não conseguiu ser o primeiro colocado. Então a gente ficou lá tipo em 10ª colocação, sabe? E aí até que o imóvel daí foi para outra pessoa. Daí teve esse comprador aí que conseguiu, deu um lance melhor, lá maior. Conseguiu arrematar o imóvel. Eu acho que uma diferença de conseguiu. Uns 40 mil a mais que a gente lá, e daí conseguiu pegar. E a gente chegou nos 419 mil, foi o que a gente chegou, assim, que era o nosso limite máximo, sabe? E daí, só que daí ele deu lá 500 mil, 513, se eu não me engano. Daí, isso mesmo, 513, que é o que tá na ação lá. E daí ele arrematou o imóvel. E daí ele pegou e foi, esse senhor aí que arrematou o imóvel, ele foi lá sem a gente receber notificação, nem nada, ele começou a ir lá no imóvel, ali no apartamento onde a gente inclusive mora hoje, né, ele começou a ir lá e começou a perturbar, querer entrar no imóvel, querer ir lá dizendo que ele era dono, começou a falar para todo mundo que ele encontrava os moradores, que nós morávamos ali, que a gente não pagou a dívida, que a gente perdeu o imóvel. Bem sem noção, assim, né? E daí até que um dia eu tava saindo dali... E sem noção, né? Porque, você vê, ele poderia ter mandado uma notificação extrajudicial, foi bem, né? Não mandou. Que absurdo. Foi lá direto. Apareceu na porta fazendo escândalo. Batendo na porta, falando com todo mundo, catando o zelador. Tudo mais. Aí um dia ele me pegou saindo dali, e daí eu falei pra ele, olha, daí eu falei assim, eu acho que o senhor, ele, mas não sei o que, sabia que eu comprei? Eu falei, se o senhor comprou, o senhor tem que procurar todos os meios legais, os trâmites legais pro senhor informar, né? Não é bem assim que funciona, o senhor não pode vir aqui direto e começar a falar e dizer que o senhor quer entrar, e que, não, mas eu sou dona, não sei o que. Eu falei, então o senhor procura um advogado. Porque eu sou advogado. Eu falei, nossa, então o senhor melhor do que ninguém deveria saber que o senhor tá fazendo. Olha o nível da advocacia, hein? Ô, coisa boa. Meu Deus do céu, né? Daí ele pegou e saiu me xingando e tal, e foi embora. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, abri um boletim de ocorrência, informei tudo e tá rodando lá um inquérito contra ele. Mas enfim, aí depois disso, desse escândalo que ele fez o último ali, o advogado dele mandou a notificação, daí mandou a notificação informando tudo, daí claro que a gente não desocupou. Daí agora ele entrou com a ação, pediu a liminar, e a liminar foi atendida e daí deu o prazo de 30 dias. Ele fez a emissão de posse, né? Ele fez a ação de emissão de posse com tutela antecipada, né? Entrou com a emissão de posse, daí foi deferida a tutela e tudo mais. Aí o nosso advogado entrou com uma outra tutela, com agravo e com uma contestação. Aí pedindo lá também uma liminar, porque suspenda a ordem de despejo e tudo mais, não conseguiu, né? Daí agora apresentou embargos e tudo mais lá. E tá nessa briga aí. Mas eu já pensei, do mesmo jeito que eu penso pro cliente, eu já pensei em todas as possibilidades que poderia caber pra gente. Eu não vejo, assim, eu não sei se é porque é pra gente ou se realmente é difícil. Não existe nenhuma possibilidade. É que esse caso por si só é complicado mesmo. Uso capião não dá, porque já está pacificado que não cabe uso capião em financiamento imobiliário, ainda mais com a Caixa, né, com o Banco do Brasil, então não tem como. A única saída seria propor o quê? Se alguém morasse com vocês, então exemplo, uma sogra, um sogro, né, a mãe, o irmão, ou pelo menos contasse uma história dessa e fizesse um embargo de terceiro, falando,
quem mora aqui sou eu fiquei sabendo disso, a discussão é comigo. Então, talvez com embargo de terceiro você pedir uma suspensão, já foi o leilão, não dá mais para pedir suspensão, mas talvez uma nulidade de um vício do leilão. Se achasse um vício no leilão extrajudicial, é difícil achar vício, né? Porque o trâmite é mais sério, então é difícil. Mas é a única ação que ele propor, mas para propor essa ação teria que achar um vício. E para achar vício em uso campeão, em leilão extrajudicial? Então, também propor uma ação por propor, a gente tem que pensar assim, não vai resolver e vai gerar uma sucumbência, uma bomba lá. Porque é uma ação com o valor da causa é o valor do imóvel. Já pensou ter que pagar sucumbência de 20%, 15% em cima disso? Então também propor uma aventura jurídica também não é uma boa saída, né? Acordo ele não quer. Acordo também não quer fazer. Não quer. Até meu marido falou bem assim, eu vou ligar para ele e vou propor, quanto que o senhor pagou aqui? Ele paga tanto, porque o senhor vai ter que pegar, vai ter que reformar, não tem a garagem, porque na época a gente conseguiu vender a vaga de garagem, né? Porque não tinha ainda nenhuma anotação na matrícula, nem nada, né? Então foi logo antes de ir, né? Aí ele não sabia que não tinha vaga de garagem, sabe? Essas coisas assim. E aí ele falou assim, vou tentar, mas não tem acordo. Ele quer mesmo para tirar. E ele já tem outras ações, ele já é meio que acostumado a pedir. Acho que é investidor, né? Gosta de investir. Sabe? No interior, aqui no Paraná, ele já é meio que acostumado, assim, a achar esses problemas e daí se aproveitar da situação, né? Então também não tem, assim, acordo, né? E o problema era esse, que o imóvel estava no nome da empresa, aí essa alegação de bem de família não tinha, realmente era o único bem, foi a única coisa que sobrou, tanto é que a gente está morando até hoje, né? Foi a única coisa mesmo, que estava no nome da empresa, só que daí estava lá com a bendita alienação fiduciária, que eu não posso nem ouvir esse nome, que eu chego a tremor. É fogo, né? Na verdade, a alienação fiduciária... nós, os brasileiros, nós todos, né, entramos nessas alienações fiduciárias, mas nós não temos ideia da fria que é, né? Às vezes é melhor você fazer um puxadinho construindo um terreno do que... É complicado, a alienação fiduciária é um contrato, tanto é que o banco só usa a alienação fiduciária, porque não pagou, leilão extrajudicial, né? É complicado, sim, né? Eu digo, assinar uma alienação fiduciária e vender a alma. É verdade mesmo. E você vê, no leilão, hoje, quais são as ações que daria para a gente discutir isso? Ou embargo de terceiro, então talvez alegar que uma outra pessoa mora ali no imóvel, ou se mora de vez em quando, e aí com base nessa ação, trabalhar com pelo menos uma de 12 teses. E a outra ação seria uma ação declaratória de nulidade. Ação declaratória de nulidade. Essa ação declaratória de nulidade teria que achar uma também dessas 12 teses. Primeira tese, preço vil. O imóvel foi arrematado por um valor inferior a 50% do valor de mercado. Você acha que isso aconteceu? Não foi. A segunda tese, vamos pensar aqui, defasagem na avaliação. Foi feita uma avaliação, mas mudou muito o valor de mercado? Também não. Teve uma alteração, mas não muito, não. Pelo que ele pagou, assim, hoje ali, eles estão vendendo um apartamento no prédio por 700 mil. Não, então, poderia alegar isso, para tentar induzir o judiciário, né? A outra é o bem de família, que já foi uma tese boa, hoje ainda é uma tese que ainda é utilizada, mas é uma tese que não é tão forte, porque alguns juízes entendem que tem que ter averbação de bem de família na matrícula, outros entendem que você prova de outros meios. Está meio bagunçado o entendimento se causaria ou não nulidade. Em regra, não, ainda mais no leilão extrajudicial. Outra também seria... Ele estava no nome da empresa, né? Ah, tá. Nossa, no nome da empresa, né? Ele estava no CNPJ, não no CPF, o registro dele, quando foi feito o contrato, né? E daí a empresa, vamos supor assim, essa nossa empresa, que pegou esse valor lá emprestado do banco e deu em garantia o bem, né? Entendi. Agora, outras teses aí é mais para o judicial, né? A ausência de publicação do edital no leilão na internet. Agora, uma coisa que tem acontecido e deu certo no escritório recentemente foi a falta de publicação do edital. Nós conseguimos ter sucesso na demanda. Ou a publicação tardia do edital. 5 dias antes do leilão tem que ser publicado. Será que aconteceu alguma coisa assim ou não? Eu acho que foi sim publicado. Foi? Se eu não me engano, foi. Uma tese que deu certo há uns 2 anos atrás, nós ficamos muito felizes aqui no escritório, foi a ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro. Não tinha imagens do imóvel, isso tem gerado a nulidade também. Nulidade, anulidade.
Você lembra se tinha imagens do imóvel no site do leilão? Ele só tem a foto da fachada do prédio. Aí pode também isso, ó, você vê, bem de família, não é uma tese tão forte, mas dá para alegar. Defasagem, teria que juntar uma ou duas avaliações. Talvez bater nisso. A falta de detalhamento, de imagens do bem leiloado. Pode ser uma saída. Todas elas não são causas definitivas, né, mas são alegações, que não são aventuras jurídicas. Ausência do pagamento do lance ou do arrematante, não, porque ele já arrematou, já passou para o nome dele, já registrou a carta de indicação, né? Já está no nome dele, a matrícula, tudo já foi feito, já está para o nome dele. E nessa ação ainda de admissão na posse, ele é muito doido, porque ele ainda quer, além de pedir, né, a admissão na posse, ele estava querendo cobrar o valor que ele pagou do bem. Ah, não, é loucura. Aí e você vê, eu falo que não é ser advogado ou advogada, né? É você amar o que faz, ter humildade de estudar, se atualizar. Eu falo que portador de OAB tá cheio, né? Não é verdade, doutora? Porque você acha, eu quero a emissão e quero uma indenização, o valor do imóvel. Pelo amor de Deus, né? Aí na indenização ele pede, acho que lá, 600 e poucos mil, daí lá de trás... Ah, mas isso é bom, sabe por quê? Porque esse pedido ele vai perder. E se não tiver justiça gratuita, vai ter, né, sucumbência recíproca. O problema é esse. Mas vai perder, porque não tem lógica. Eu acho que a pessoa, às vezes, ela advoga em causa própria, ela perde a noção do que pedir, né, doutora? Vira um negócio totalmente maluco. Na verdade, ele até tem um advogado, porque ele nem atua mais, sabe? Ele já está suspensa o registro dele, sabe? Ele já tem, acho que uns quase 70 anos, o senhor, que quer comprar. Outras teses que já deram certo no escritório foi a falta de intimação do executado sobre o leilão, mas não é o caso. Falta de intimação de todos os credores, também não é o caso. Falta de intimação da esposa ou marido. Aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não, de intimação ele até tentou alegar, mas está tudo certo. Uma alegação que deu certo também no leilão extrajudicial foi a alegação da ausência de descrição detalhada dos bens leiloados. Dá para alegar falta de fotos, imagens, mas também a descrição. Talvez isso tenha acontecido, entendeu? Ele não... Só que falava que estava ocupado, isso falava. Falava que estava ocupado, não falava que não tinha vaga de garagem, nem que tinha vaga de garagem. Então isso não falava. Isso só mostrava a foto da fachada. Conversa com o marido, doutora, e se a doutora chegar à conclusão que vale a pena, faz uma ação declaratória de nulidade do leilão. Usa a tese da falta de descrição, da falta de imagens, da falta de detalhamento, bem de família, defasagem. Por quê? Se a doutora conseguir pedir tutela antecipada, a averbação premonitória na matrícula do imóvel, pode ser que a gente não consiga, pode ser que a gente consiga. Talvez ele baixe a bola e escute pelo menos a possibilidade de um acordo. Só que essa ação ideal era conseguir justiça gratuita, para não ter risco de sucumbência, né? Entendeu? Pois é. Esse que é o duro, esse que é o problema. Porque aí teria que provar o quê? Declaração de imposto de renda, conta negativa, e é difícil, né? É difícil. Na verdade até a gente não tem hoje, né, no nosso nome, porque como a gente está com os problemas dos planos na minha conta. Mas do meu marido, na verdade, sim, porque ele tem a empresa de representações agora, né? Que trabalha com representações comerciais. Daí, se for para questão assim de extrato, de movimentação, e for mais a fundo, aí pode ser que tenha como desbancar a justiça. Pensa direitinho, mas uma ação que poderia causar um impacto é essa ação. Nome da ação, ação declaratória de unidade do leilão. As teses não são as melhores, mas são teses que dá para discutir. Se conseguisse uma averbação premonitória, quem sabe a gente consiga forçar um acordo, né? Porque daí quem sabe nesse ponto entendo qualquer aí incomodar por muitos anos mais, né? Pode ser que ele entenda assim, né? Mas pensa direitinho, talvez trabalha com essa ação, mas trabalha fortemente num pedido onde a doutora vai fazer com que consiga justiça gratuita para não ter o risco de sucumbência, para não piorar a situação, né? E outra, pede a justiça gratuita, tenta provar, conseguiu, continua com a ação. Se vê que a ação se tornou uma ação de risco,
tá lá no Código de Processo Civil, pede a desistência da ação, antes da citação não tem que pagar custo, não tem que pagar nada. Então, né, vale a pena tentar. E outra, depois da distribuição da ação, talvez dá para mandar uma notificação extrajudicial com ação para ele. Né? E tenta forçar um acordo, se ele não fizer acordo, pede a desistência. Ah, mas eu fui notificado. Você foi notificado, mas o que está nos autos não existe, né? O que a doutora precisar em relação à correção da ação publiciana, de alguma peça, eu estou aqui para prestar mentoria com muito carinho, viu? Ah, então tá bom, professor. Não, mas assim, me ajudou muito agora, pelo menos assim, deu uma luz no túnel, não tinha conhecimento, mas vou estudar a fundo. E essa outra nossa ação aí é que nem eu digo, eu penso muito para os clientes, eu penso todas as possibilidades, parece que a cabeça abre. Não é fácil não, advogar em causa própria é mais difícil. A gente não consegue achar. No primeiro caso, então, eu tentaria, pelo menos conversaria sobre a ação publiciana, explicando que é autônoma, outra ação, outros honorários. No segundo, eu não vejo uma saída realmente, né, a não ser arrumar um terceiro, alegando que ele moraria no imóvel, ou a fazer essa ação declaratória de nulidade. Tese a gente tem. Não seria uma aventura jurídica, mas é importante trabalhar com a justiça gratuita, para a gente não correr risco de sucumbência, né? Mas só uma dúvida, professor. Esse terceiro que moraria no imóvel, para alegar que ele não sabia, a alegação dele seria que ele não sabia do leilão ou não sabia da arrematação? Porque no momento que ele entrou com a emissão na posse, ele entrou com o meu nome e no nome do meu marido. Aí, em que ponto, assim, que alegaria que ele desconhece? Na verdade, o ideal era trabalhar com a tese que houve uma defasagem em relação ao imóvel. Eu acho que essa tese seria interessante. Bem de família é uma tese frágil, mas a título de convencimento com outras, acho que ela se torna importante. E a outra, nós falamos a falta de imagem e descrição detalhada do imóvel, né? Acho que essas são as teses que daria para trabalhar com mais segurança. Isso, para a questão da nulidade, né? Da nulidade. Mas aí do terceiro que o professor falou, do terceiro que moraria no imóvel, vamos supor. Aí seriam embargos de terceiros, mas aí teria que alegar que um terceiro que mora no imóvel não ficou sabendo, não foi notificado, não foi citado. Mas entre essa ação e essa tese, dentro do caso, eu iria na ação de nulidade. Eu acho que é uma ação que a segurança é maior. Para dar errado, acho que a chance é menor, entendeu? Entendi. Mas esse terceiro, daí, se fosse para alegar no embargo de terceiro, que esse terceiro não sabia da arrematação. Não sabia da arrematação. Da arrematação. Essa seria a tese. Não sei, às vezes vale a pena, né? Propor ação... entre em contato com ele e fala, eu propus essa ação, vou conseguir a nulidade desse leilão. E aí, quem sabe, fala, vamos fazer um acordo, né? Talvez é uma situação onde a gente consiga reverter alguma coisa, né? Quem sabe para questão de acordo, né? De acordo, numa situação onde tudo está meio que perdido, talvez é alternativa, né? Só tomar cuidado para não gerar uma sucumbência alta, né? Voltou, agora voltou. Só tomar cuidado para não gerar uma sucumbência, né? Não virar um prejuízo ainda maior. Mas aí dá para trabalhar com tese de segurança, pedir justiça gratuita, super fundamentado, despacha com o juiz, batalha tudo e mais um pouco nessa justiça gratuita, né? Porque conseguiu, o céu é o limite, em termos recursais, né? Pois é. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Então tá bom, professor. E a questão de revisão, né? Porque daí agora eu vou começar a estudar cassação aqui publiciana. Aí, se eu resolver fazer, né, que eu ver que o caminho é esse, eu conseguir, né, fazer essa ação. Vai sim. Aí, a questão de revisão e tudo mais, como que funciona? Se a doutora quiser, pode mandar no WhatsApp do escritório, eu olho, dou uma sugestão. E se a doutora falar, não, eu quero aprender, eu quero uma mentoria. Aí nós vamos, nessa plataforma, eu consigo abrir a peça, eu consigo corrigir parte por parte, fazer alguns apontamentos, te explicar o que pode acontecer. Aí a gente fica 1 hora falando só sobre essa ação. Tá bom? Ótimo então, professor. Nossa, muito bom. Estou à disposição, viu? Fica bem, sucesso aí, tá? Não desanima não, deixa a advocacia deixar a gente louco não, deixa não. Então tá bom, professor. Muito obrigada, é um prazer te conhecer, assim mesmo que por
presenciais. E faz minha pós, que você vai adorar. Faltam bons advogados nessa área, viu? A pós do ESO, da Escola Superior Universitária. Em São Paulo. Isso, e tem a pós online do ESO. Dá uma olhadinha lá, o que você acha, tá bom? Olha, assim, eu sei qual que é o site ali, eu tenho no YouTube ele escrito. E também o livro Direito Imobiliário de AZ tem vários modelos de peça também. Te ajuda também se precisar, tá bom? Tá bom, muito obrigada, professor. Tchau. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Até mais. Até mais.